Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina de Direito Empresarial 2. Vamos continuar a falar de falência. Muito bem, nós vimos até agora toda a questão da falência em relação a quem pode requerer, quem vai ser ali o devedor no processo de falência. Vimos também os direitos e deveres desse falido. Entendemos também como se faz a petição inicial, como que o juiz ele vai decretar a falência ou afastar a falência naquele processo. Conhecemos na aula passada os recursos cabíveis em relação a esse processo de falência e hoje veremos os efeitos. É certo que um processo de falência vai gerar efeitos não somente em relação ao devedor, mas também em relação à própria sociedade empresária ou o empresário individual, e também ao próprio credor e terceiros. Por isso, vamos conhecer hoje os efeitos da falência, tá certo? Vamos lá então. Desta forma, então, vamos aqui conhecer os efeitos da falência, iniciando pelos efeitos em relação à pessoa do devedor. Lembrando o quê? Que devedor é o empresário. E dentro do gênero empresário, nós temos a sociedade empresária, nós temos o empresário individual e, no nosso entendimento, nós também temos a ERELI, aliás, né, o ERELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, tá certo? Só pode ser devedor quem for empresário. Por isso que vamos destacar aqui. O primeiro ponto é a falência dos sócios de responsabilidade ilimitada, ou seja, se o tipo societário possui sócios de responsabilidade ilimitada, nós teremos o quê? Além da falência da própria sociedade, nós teremos a falência também dos sócios. Os efeitos da falência passarão também aos sócios de responsabilidade ilimitada, tá certo? Além disso, é bom destacar, em que pese a lei não ser muito clara em relação a isso, a falência também decreta o quê? O encerramento das atividades da sociedade empresária. Por isso, ela também acaba por fim a própria sociedade empresária, tá certo? Além disso, deve-se ainda apurar eventuais responsabilidades pessoais dos sócios de responsabilidade limitada, tá bom? Então, nos tipos societários com sócios de responsabilidade limitada, o efeito da falência é apurar eventual responsabilidade pessoal desses sócios. Um detalhe é que a ação ela vai prescrever em 2 anos, tá certo? Em até 2 anos tem então que apurar a situação e mover a ação competente. Além disso, já vimos na aula passada que um dos efeitos da falência é o quê? É a inabilitação empresarial. A pessoa não vai poder mais, durante um prazo, ter uma nova empresa. Isso, logicamente, para evitar que volte a ter uma empresa e volte a dar prejuízos a credores, porque sabemos que um processo de falência nem sempre vai conseguir, com a massa falida, com a venda do ativo, com a realização do ativo, pagar todos os credores. Então, para se evitar que, novamente, essa pessoa que se mostrou inapta ao exercício empresarial, ou essa pessoa que, infelizmente, veio a falir, e aí nesse caso nós até criticamos em relação a isso, porque nem sempre a pessoa vai à falência por inaptidão no exercício empresarial, mas também muitas vezes por outras questões, inclusive agora durante a pandemia, no qual muitos empresários estão fechando as portas, alguns vão à falência, em razão dessa crise, em razão de governos adotarem o isolamento social, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e também pelo Ministério da Saúde do Brasil, e nesse caso os governos têm adotado esse distanciamento social e ao mesmo tempo têm fechado comércios, shoppings, e nisso leva logicamente a uma crise econômico-financeira da empresa e até mesmo uma insolvência jurídica, que daí poderia haver a falência desse empresário. Por isso, a inabilitação empresarial nem sempre é
não nos parece justa, mas realmente a lei traz isso de forma a não dividir ou não diferenciar entre os tipos de quebras, né, que nós tivemos aí, tá bom? Além disso, a perda do direito de administração de seus bens e da disponibilidade sobre eles, ou seja, é quando se forma a massa falida objetiva. Como já disse também na aula passada, na recuperação judicial, o empresário não é afastado necessariamente da sua função de administração daquela empresa. Já na falência, com a decretação da falência, ele é afastado e quem vai passar a administrar a massa falida, que é o conjunto de bens aí, né, ativos da empresa do falido, né? Quem vai passar a administrar vai ser o administrador judicial. Então, por isso que um dos efeitos, ele vai perder o direito de administração dos seus bens e, além disso, ele não vai mais dispor, não vai ter mais disponibilidade, não vai ter mais poder em relação a eles, porque vai ser formada a massa falida objetiva e quem vai administrar isso será o administrador judicial, que é nomeado pelo juízo. Tranquilo? Além disso, ele não vai poder se ausentar do lugar da falência sem autorização do juiz. Também vimos isso na aula passada. Bem como deverá comparecer a todos os atos da falência. Além disso, suspensão do direito a sigilo à correspondência e ao livre exercício da profissão. Veremos alguns dos efeitos de forma mais específica na aula de amanhã, na aula que vem, tá bom? Mas só para fazer um resumo para vocês aqui, já para preparar, para introduzir esse assunto para vocês. Ademais, nós temos aqui também o dever de colaboração com a administração da falência. Ele deve prestar informações, ele deve estar à disposição do administrador judicial para que a falência, o processo falimentar, ele transcorra de forma normal e tenha êxito, não é verdade? Mas não é somente em relação à pessoa do devedor que vai ter efeitos a falência. Também terá efeitos a falência em relação aos bens do devedor. Por quê? Se dá com a formação da massa falida objetiva, que é a arrecadação de todos os bens do devedor, exceto os absolutamente impenhoráveis. Então, todos os bens do devedor, tá, do empresário, tá bom? Do empresário, devedor, falido nesse caso já, ele vai ter que todos os seus bens vão ser arrecadados para formar a massa falida objetiva. Tranquilo? Além disso, também temos aí alguns efeitos em relação às obrigações do devedor. O que ele vai ter agora a partir da falência em relação às suas obrigações? Primeira coisa, suspensão do exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, de retirada ou recebimento do valor de cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida. Então, não vou mais poder fazer retiradas daquela minha sociedade, tá certo? Esse é um dos efeitos em relação às suas obrigações quanto devedor. Além disso, haverá o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitados, tá? E solidariamente responsáveis, com, logicamente, o abatimento proporcional de juros e conversão de todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país. Então, gente, ele é suspenso do exercício do direito de retenção dos bens. O bem é meu, não é seu, bem é meu, ele não pode reter o bem. De retirada, né, de pegar um valor ali em relação às cotas, sair e retirar o dinheiro que ele investiu, que ele tem direito, não. Ele perde todos esses direitos. Ele está suspenso como efeito da falência, tá certo? Além disso, todas as dívidas do devedor vai vencer de forma antecipada. Continuando aqui, então, em relação às obrigações do devedor, nós temos limitação à compensação de dívidas do devedor até o dia da decretação da falência. Além disso, inexigibilidade de juros vencidos previstos em lei
ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. E, por fim, continuidade dos contratos que puderem ser cumpridos e que possam reduzir ou evitar o aumento do passivo. É lógico, se há um contrato benéfico à empresa, benéfico à empresa que está falida, foi declarada falência, é óbvio que é bom a continuidade aí desses contratos. Por quê? Porque se vai levantar dinheiro, se vai levantar ativo, se vai conseguir fazer uma renda para a massa falida, é muito importante para depois eventualmente pagar os credores, tá certo? Agora, se esse contrato for aumentar o passivo, aí não é possível, porque não podemos aumentar custos, aumentar passivos nesse momento. Temos que aumentar o quê? Ativos, na verdade? Aumentar entradas, não saídas, tá certo? Além disso, nós também temos o efeito da falência em relação aos credores do falido. E aí é a formação da nossa massa falida subjetiva. Quem que é a massa falida subjetiva? São os credores lá que são habilitados, né? Que requerem habilitação dos seus créditos. Ali, todos aqueles créditos formarão a massa falida subjetiva. A objetiva, como eu disse, é os ativos, são os bens daquela empresa, daquela empresa falida, que vão ser arrecadados para a formação da massa falida objetiva. E já a massa subjetiva será formada pelos credores. Então, com a decretação da falência, passa-se a formar também a massa falida subjetiva com a habilitação e verificação dos créditos. Tranquilo? Que já vimos lá no comecinho da matéria, quando falamos das disposições comuns à falência e à recuperação judicial. Lembre aí, ou se não, pegue o materialzinho para dar uma relembrada. Tranquilo? E por fim, nós temos aqui em relação aos atos do falido, não é verdade? E é o termo legal da falência, que é aquele período que pode ser de até 90 dias, em que o juiz da falência, ao decretar a falência, ele vai especificar um prazo, que daí vai depender do marco inicial, vai depender do tipo de falência, vamos dizer assim, que houve, né? Se foi por atrasos injustificados, se foi por atos de falência, mas basicamente esse termo legal é aquela situação do prazo de até 90 dias que o juiz estabelece como aqueles atos realizados como presumidamente inválidos, tá certo? Porque se presume que se a pessoa chegou a falir, ela teve um período antes que também já estava complicado das pernas, né? Já estava se complicando, já não estava bem. Essa quebra, né, já existia há um tempo, então por isso se fixa o termo legal. E esse é um efeito da falência, que é em relação aos atos do falido. Esse período de até 90 dias, aqueles atos do falido fica uma presunção aí de invalidade, tá bom? Gente, a partir de amanhã, na aula de amanhã, aliás, na aula posterior, nós veremos alguns desses efeitos de forma específica para ficar mais claro. Eu trouxe aqui apenas a noção geral para vocês de que há efeitos em vários aspectos em relação à decretação da falência, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.